Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 21. Vamos lá, vamos começar? Mateus 21, a entrada triunfal. Bom dia, a entrada triunfal. Mateus capítulo 21. Quando aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, aos montes das oliveiras, Jesus enviou os discípulos e disse-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. E logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo enviarás de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Diga à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde montando no jumento, num jumentio, cria de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre ele os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante deles, que o seguia, gritava: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se deles no templo e ele os curou. E quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritavam o tempo todo: Hosana ao filho de Davi, eles ficavam indignados. E lhes perguntavam: Não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças dos recém-nascidos, suscitastes louvor? E deixando, saiu da cidade de Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficavam espantados e perguntaram: Como a figueira ficou seca tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro a você que se vocês não tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer somente o que foi feito à figueira. Mas se também dizer esse monte: Levanta e atira-se ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração e crer, vocês receberão. A autoridade de Jesus é questionada. E Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntavam: Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Respondeu Jesus: Eu também farei uma pergunta. Se vocês me perguntarem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens?
Eles discutiram entre si, dizendo: se a gente disser do céu, ele perguntará: então por que vocês não creem nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam: não sabemos. E eles lhe disse: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse o filho: vai trabalhar na vinha hoje. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus disse: diga-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem e nem creram nele. A parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terra que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores foram fazer Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando da época da colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber o fruto que lhe pertencia. Os lavradores agarraram seus servos, um a um espancaram. A outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou seu filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores para que dê a sua parte no tempo da colheita. Jesus disse-lhes: nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino dos céus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos no reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essa parábola de Jesus, compreenderam que ela falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque elas consideravam Jesus um profeta. Esse texto, ele já começa falando sobre uma entrada triunfal. E esse texto, ele é muito reproduzido no meio cristão, né? Jesus manda os discípulos ir atrás de uma jumentinha, que tinha um jumentinho, e manda colocar ali, né? Manda trazer aquele jumentinho para ele entrar na cidade. E quando ele entra na cidade, ele é ovacionado. Quando ele é ovacionado pelo povo, as pessoas estendem tapete, eles começam: Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Se hoje você recebesse aí na sua cidade, perto da sua casa, um profeta, alguém que fez algo muito maravilhoso, como você o receberia? Eu receberia com muito amor. Se eu visse alguém curando, né? Fazendo milagres, maravilhas com os meus olhos e falasse assim: Poliana, essa pessoa vai repousar na sua casa. Nossa, eu ia receber com muito carinho. E foi isso que o povo fez. Só que Jesus, ele estava ali para desconstruir uma realidade. Uma realidade firmada desde o tempo de Moisés.
Então ele não estava ali para alegrar, ele estava ali para instituir o reino dos céus. Então, à medida que o povo ovacionava ele, os chefes, os sacerdotes, né, eles ficavam muito indignados com o povo e com o comportamento da multidão. E ali Jesus chega no templo e a gente observa Jesus tirando, né, quebrando todas as vendas do templo. E a gente vê que isso acontece até hoje. Covil de cobras, de lobos, pessoas que usam o altar, essa teoria da prosperidade. Esqueceram de colocar a salvação no altar. Tiraram a salvação. Hoje em dia, a salvação não é mais importante nas igrejas. É impressionante. O teu dízimo é importante. A tua oferta é importante. A tua motivação é importante na igreja. O teu status, o teu emprego, o teu carro. Até a tua felicidade é importante. As coisas deste mundo para você, dentro da igreja que você frequenta, talvez seja importante. Mas tiraram a tua salvação. A igreja moderna, ela esqueceu. Eu comparo a igreja moderna à igreja deste tempo, do tempo em que Jesus veio. Eu tenho observado muito isso. Poliana, qual é a melhor igreja para se frequentar? É a igreja que prega o Jesus da Bíblia. É aquela igreja que você entra e o pastor fala: arrependa-se hoje, porque amanhã é chegado o reino dos céus. É a igreja em que fala: quem quer Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a igreja em que as pessoas têm arrependimento dentro do seu coração. É a igreja em que o cristianismo é pregado. Eu tenho percebido que os cristãos estão tão perdidos, tão perdidos, tão perdidos, tão perdidos, eles não sabem nem para onde ir. Eles são tudo menos cristãos. Eu fico impactada com os cristãos de hoje em dia. E o pior, a tendência é que esse tipo de igreja continue. Que esse tipo de situação continue. Essa fala que eu tenho aqui, ela é desconfortável. Esse tipo de devocional que eu trago para vocês é desconfortável, ninguém faz. Poucos fazem, aliás. Porque eu tô aqui fazendo coro com João Batista, que ele falava: eu sou a voz que clama no deserto, arrependa-se hoje que amanhã é chegado o reino dos céus. Eu estou aqui para preparar a sua alma, porque se amanhã você morrer, eu quero que você se apresente diante de Jesus e ele diga: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Eu quero te preparar para as coisas simples deste mundo, para a tua vida comum. Eu não quero te preparar para o sucesso, eu quero te preparar para o fracasso. É porque as igrejas hoje só querem preparar a gente para o sucesso. Vocês já perceberam isso? Só que a vida é feita de fracassos. Sinto lhe informar. Se você acompanhar a história de um concurseiro, ele vai falar para você assim: eu reprovei 500 vezes e passei no concurso da minha vida. Mas o concurso maravilhoso que ele passou foi excelente, é o emprego dele, mas ele reprovou pelo menos umas 50 vezes. Então ele tem 50 histórias de fracasso, ele não desistiu por 50 vezes. E olha, não desistir por 50 vezes é um desafio, porque a maioria das pessoas desistem.
Se você conversar com uma mulher que perdoa, que é curada, ela vai te contar como ela perdoa e como ela é curada. Então, o evangelho é feito disso. É sobre esse tipo de situação. Não é sobre as suas conquistas. Porque é engraçado que as pessoas só querem contar o testemunho bom. Mas o evangelho, ele é feito na dor, na cruz, nas mãos pregadas no prego, nos pés pregados no prego, nas chicotadas, na resistência. O evangelho, ele é feito no chicote. Não sei se vocês estão percebendo o tempo espiritual, mas eu sinto que estamos vivendo uma preparação para o que há de acontecer com o fim dos tempos. A gente nunca sabe discernir o fim dos tempos e a Bíblia diz que a noiva, ela saberia quando se aproximaria. E quem é noiva sabe e entende que tem se aproximado, mas a gente não vai saber qual é o dia exato e nem qual é a hora exata. Quando eu era criança, quando eu era jovenzinha, quando eu era adolescente, eu tinha certeza absoluta que a igreja subia antes da tribulação. Depois de ver uma igreja suja, imunda, impura, uma igreja que se prega os valores do mundo no altar, uma igreja em que os cristãos não são cristãos, em que você vai conversar com o povo e o povo que fala que é cristão, ele é qualquer coisa menos cristão. Eu tenho observado que há a possibilidade, sim, da igreja passar pela tribulação. Então esse devocional é para te preparar. E se a tribulação vir? E se você precisar de ser fiel a Jesus até o fim? Como vai estar a tua alma? E se chegar a hora e o momento em que eu não vou poder mais falar aqui, como vai estar a tua alma? Porque João Batista falava, eu sou a voz que clama no deserto. E Jesus falava, olha, vocês não se arrependem, mas as prostitutas e os publicanos se arrependem. Você sabe o que eu vejo? Os cristãos de dentro da igreja, hoje, eles se acham os lindos. Tá tudo errado. Não, mas é porque eu sou cristão. É porque eu levantei a mão e aceitei Jesus. A casa deles está caindo. O filho deles está caindo. O casamento deles está indo por água abaixo. Mas eu sou cristão. Cristão onde? Cristão como? Porque quem é cristão se comporta feito cristão. Quando João Batista veio, ele preparou o povo para o arrependimento. Essa é a maior característica de um cristão. Quando Jesus veio, ele preparou o povo para ser curado. Essa é a segunda maior característica de um cristão. O cristão, ele é um povo arrependido. O cristão, ele é um povo curado. O cristão é um povo perdoador. Eu converso com cristão e as pessoas falam, eu não perdoo. Jamais. O que essa pessoa fez para mim é imperdoável. Eu converso com cristão, é um coração tão amargurado. Então, é o quê? O
que você é, me fala. E quando de fato vir o que há de vir, o que você vai apresentar nas tuas mãos? Se as prostitutas e os publicanos se arrependeram, e você? Se as tribulações que você passa hoje, elas são uma preparação para o que há de vir? Não é possível que vocês não estão percebendo. Existem desafios internos e caseiros que a gente passa que são preparações. E existem desafios como sociedade que a gente passa que são preparações. E em todos esses desafios internos, caseiros e como sociedade, o que Deus espera que você se comporte, o que Deus espera que eu me comporte, o que Deus espera que nós nos comportemos é como cristãos. É isso que Jesus quer que a gente se comporte. Vocês viram que a gente começou o texto falando da entrada triunfal de Jesus. As pessoas falaram dele, as pessoas o exaltaram e ele ficou do mesmo jeito. Ele desceu do jumentinho. Ele chegou na porta da sinagoga e ele fez um escândalo. Meu Deus. Esse é o Jesus que conhecemos. Foi isso que ele fez. Ele subiu em cima de um jumentinho para cumprir as escrituras. Ele foi ovacionado pelo povo. Senta aqui direito. Ele desceu do jumentinho. Ele chegou na porta do templo. Ele viu que as pessoas estavam fazendo comércio com o templo. Nada diferente do de agora, 2021 anos depois. Ele viu que as pessoas estavam usando a palavra de Deus para sua glória própria. Ele quebrou tudo, fez um show, arrancou. Ele chamou as pessoas de raça de víboras aos berros. Eu não vou gritar essa hora porque senão as pessoas aqui vão assustar. Eu moro com idoso e vocês sabem que idoso não pode receber grito na cabeça de manhã. Eles assustam. Raça de víboras. Raça de víboras, ladrões. A minha casa é chamada de casa de oração e vocês estão fazendo dela de um covil de ladrões. Chamou o povo de ladrão, chamou o povo de víbora. Rapaz, Jesus botou para quebrar. E depois disso aqui, Jesus começou a dizer para o povo que eles iam morrer e não iam para o céu. Não sei se vocês começaram a perceber. Eles começaram a dizer que todo mundo ia para o inferno. Todas as próximas passagens, elas giram em torno de contar que os gentios, nós iríamos para o céu, porque nós iríamos ouvir o evangelho, nós iríamos nos arrepender, e o evangelho que eram para os judeus, né, o Jesus que veio para os judeus, eles não iriam, né, ele não iria ser alcançado por eles, e eles iriam para o inferno. Foi isso que Jesus veio dizer. E nada mudou com Jesus depois que ele foi exaltado. Às vezes a gente dá um carguinho para uma pessoa e ela se acha. Vocês lembram que eu falava ontem que a vida é cíclica? Às vezes a pessoa está aqui, ó. Essa entrada triunfal de Jesus mostra pra gente quando a pessoa está aqui, ó. Quem é você quando você está aqui? Jesus nesse dia estava assim, ó, no topo. Ele já estava assim, sendo reconhecido como o profeta. Ele não era profeta. Ele não era um profeta. Ele não era só profeta. Ele era o profeta. Ele era o melhor profeta. Ele era o best profeta. Todo mundo queria ficar perto de Jesus.
Todas as pessoas queriam saber quem era Jesus. Jesus estava assim no auge do auge do auge do auge. E simplesmente ele não mudou. Ele começou a dizer para todo mundo que eles iam para o inferno. Foi isso que Jesus fez quando ele foi ovacionado como o profeta. Todas as parábolas que Jesus trouxe quando ele foi exaltado foi mostrando para as pessoas quem é para o céu e quem é para o inferno. As pessoas que se achavam que era só o fariseu que achava que era porque ele era fariseu que ele já ia para o céu, Jesus veio desconstruir tudo. E eu trago isso para hoje em dia. O cristão que é cristão, que está com a vida toda despedaçada, que está fazendo tudo errado e que acha que só porque está dentro da igreja vai para o céu. Está muito enganado. Eu quero saber quais são os seus frutos de arrependimento. No que você tem se arrependido? Quais são os frutos de arrependimento que você tem tido nesses últimos dias? Essa semana eu recebi um direct de uma menina, de uma senhora, e ela me mandou assim: Poliana, olha, eu me arrependo disso. Eu estava pensando, em uma determinada época da minha vida, eu fiz isso. Eu estava assistindo seus devocionais e isso me veio a claro e eu estou muito constrangida. Falei, glória a Deus, que bom. Que bom. Porque você poderia passar a vida inteira e não saber que você está arrependida. Ontem eu publiquei uns textos sobre vida, sobre ser aberta à vida. Quantidade de mulheres que falaram para mim: eu sou muito arrependida de ter me fechado à vida, de ter ficado agoniada, de ter feito uma laqueadura em um momento de desespero. Claro que meu coração sangrou e eu achei assim, eu acho uma laqueadura uma medida de desespero sem menor precedente. Qualquer mulher que vir para mim e pergunte, eu vou fazer uma laqueadura, eu vou sempre falar, não faça, você vai se arrepender. 99% das mulheres se arrependem. Se você está dentro de 1%, que bom para você. Mas 99% das mulheres se arrependem. Porque você se fecha completamente para a vida. E depois, no final do dia, eu fui refletir sobre isso e eu estava muito triste. Muito triste porque essas mulheres não vão poder mais fazer o que é mais importante para Deus, que é gerar. E depois eu pensei, que bom, elas têm frutos de arrependimento. Pelo menos. Porque o evangelho é sobre se arrepender de muitas coisas. Pior é você cometer e fazer coisas que desagradam o coração de Deus e mesmo assim você não se arrepender, entende? Pior é você ter comportamentos que não condizem com as escrituras e falar, eu tô certo. Se comportar feito um fariseu. E foi por isso que Jesus quebrou todo o templo. Não o templo, mas as barraquinhas lá. Entendem? Eu fico impressionada. Impressionada com a quantidade de pessoas que andam segundo os valores desse mundo e tá tudo certo. E dizem, eu sou cristão. E que nunca leram a Bíblia sequer uma única vez. E que se eu perguntar como ler a Bíblia, diz que lê a Bíblia.
E se perguntar mais uma vez como ler a Bíblia, diz que vai abrir assim e ler qualquer coisa. Eu quero saber se Jesus voltar agora, como vai estar a tua alma. E se é grande tribulação? E se? E se? Porque existem muitas teorias. E se o que eu sinto no meu coração for verdadeiro? E se a gente passar pela tribulação? E se? Me responde aqui. Porque existem diversas correntes, na verdade. Mas e se a gente passar pela tribulação? Se a igreja de Cristo passar pela tribulação, você está pronto por sofrer por amor a Jesus? Seja sincero. Eu tenho feito uma reflexão profunda sobre isso. Porque é muito fácil falar. Estou. Sendo que às vezes a gente não tem nem a nossa base firmada no Evangelho. Direito, assim, em tempos de paz. Como você vai defender algo que você nem conhece direito? Que você não sente direito? Que você não vive direito? Me responde no chat, por favor. Nós temos pessoas suficientes aqui para poder entender. Eu tenho refletido muito sobre isso, em muitos aspectos. Se começar a grande tribulação, se começarem tribulações, se começarem perseguições, você está disposto, você está disposta a sofrer pelo Evangelho? Me responde, sim ou não? Seja sincero. Eu quero saber como você anda na tua vida espiritual. Não tem certo ou errado, tem verdade. Polly, não sei. Polly, tô. Polly, não. Não tem problema se você não tá. Não tem problema se você não sabe. Não tem problema se você tá pensando. Só me responde. Se começar a implementar algo em que nós, cristãos, isso mesmo, Delice, refletindo, esse é meu status também. Porque às vezes a gente está tão preocupado, estamos preocupados demais com as coisas que Deus pode nos dar, mas que vai nos favorecer na nossa vida secular, entende? Entendem, meninas e meninos? Porque eu, às vezes, estou aqui servindo a Jesus, amando Jesus, mas crendo que Jesus vai fazer algo por mim diante da minha vida secular, entendeu? Então eu estou aqui amando Jesus e tendo expectativa que Jesus vai resolver uma demanda minha terrena. E todo mundo está assim. Não é? A gente está aqui numa expectativa terrena ainda. E se todas as nossas expectativas terrenas acabarem agora? E o tempo de vida que a gente tiver, 20, 30, 40 anos, fica desse jeito. E a única coisa que a gente vai poder fazer é sofrer pelo Evangelho. Como ficará a sua vida? Teve um livro que ele me mexeu muito, sabe? E o nome dele é Diário de Anne Frank. Ele conta uma história de uma judia, e essa judia tinha 13 anos. E ela falece aos 16, eu acho, né? Posso estar enganada, tá, gente? Eu acho que ela falece aos 16. E esse livro é o seguinte, ele acontece no final da Segunda Guerra Mundial,
Vai me escrevendo aqui, que eu quero que vocês pensem nisso. E o pai da Anne Frank, ele consegue montar um esconderijo secreto no sótão de uma empresa dele. Então ele consegue ajuda com alguns funcionários dele, alguns amigos, para poder levar comida. E eles conseguem se manter escondidos, a família deles, mais umas famílias de amigos e tal, por 2 anos. No final desse segundo ano, eles são descobertos. Então ali mostra privação, tudo que eles passaram por 2 anos. E o ápice é que eles passaram 2 anos comendo batata. A expectativa deles era comer batata. Às vezes, quando era o aniversário de cada um, alguém que vinha de fora trazia uma comida diferente. Então, sei lá, tinham quantas pessoas ali dentro? 10. Eles tinham que andar de meias, porque embaixo tinha uma loja. E as pessoas não podiam ouvir. Eles ficaram 2 anos ali, escondidos. E no final daquilo ali, eles morreram. Nossa, Poliana, foi. Eles foram levados para o campo de concentração e cada um morreu de um jeito. A Anne e a irmã dela morreram de inanição. A mãe, eu acho que morreu numa câmara de gás. O único que sobreviveu foi o pai. Que ele estava vivo até alguns anos atrás. A outra família lá, todo mundo morreu também. A Anne até arruma um paquerinha e eu amei. Eu falei, ai meu Deus, pelo menos ela experimentou, né? Alguma coisinha assim. E eu fiquei pensando. Ela passou os 2 últimos anos de vida dela escondida. Então, ela quase todos os dias, ela escrevia um diário. E é esse o diário que é o livro dela. E nesse diário ela vai contando os sentimentos, as coisas que ela passava, os sustos, os medos, os anseios, as expectativas, o que ela esperava para quando ela saísse de lá. E ali ela vai compondo aquele livro. A casa onde ela morou, né, é motivo de... Hoje é um museu. O lugar de abrigo que ela teve, hoje também é um museu. Então, toda essa história, existe assim um cenário. Tem até um filme, um documentário sobre a história deles, porque foi assim algo incrível mesmo para a sociedade, o que eles fizeram. E a história daquela menina não ficou apagada. O que ela fez naquele diário perpetuou até hoje. Será que a vida se resume ao seu eu? Será que a vida se resume só a Deus pagar sua conta? Será que a vida se resume só para Deus resolver só a sua demanda? Será que a vida se resume só para Deus pagar as minhas contas, resolver o meu problema? Será que o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, ele existe só para resolver os meus BO? Vocês entendem? Será que é esse o tipo de evangelho que Deus espera de mim? Nesse século? Como que tem sido o teu evangelho? Quando você for se apresentar diante de Jesus, o que você vai apresentar para Ele? O que você vai dizer para Ele? O mundo tá tão coisado, vocês não perceberam, não? O mundo tá tão estranho, vocês não entenderam? O mundo tá de cabeça para baixo. A Bíblia diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, um dos sinais do povo salvo era que seria insuportável viver na terra. Você está muito confortável para você?
para o povo de Deus? Se tá muito gostoso para você viver na terra, se tá achando gostoso tudo que tá acontecendo no mundo, acho melhor você começar a se preocupar em ser ou não ser de Deus. Como tem sido a sua fé? Às vezes as pessoas chegam em mim e me contam as demandas mais escabrosas do mundo, mais pesadas do mundo. E eu reaprendi a pensar novamente, a voltar os meus pensamentos novamente para o que realmente importa, a salvação. Porque o salvo, ele é arrependido, ele começa um processo de libertação, ele começa um processo de mudança, ele começa um processo de transformação. Então, tudo, qualquer demanda que você for me falar hoje, qualquer uma, Poliana, eu tenho a demanda X. E a salvação dessa pessoa? Poliana, e a salvação dessa pessoa? Isso aí mostra que ele é uma pessoa que não é salva. Isso aqui mostra que essa pessoa não é salva. Isso aqui mostra que essa é uma pessoa que não vai herdar o reino dos céus. Talvez essa maluquice que você esteja vivendo aí na terra seja para você ser luz aí dentro, para essas pessoas daí herdarem o reino dos céus. Talvez as pessoas perto de vocês, ela tá precisando ouvir o evangelho. E o evangelho, ele só precisa de uma coisa para ser pregado: Bíblia. Ele não precisa de teologia. Ele não precisa de uma pregação mirabolante. Ele precisa de Bíblia. 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 Você sabe o que fez a gente chegar aqui até hoje? Bíblia. Bíblia. A palavra. Você sabe o que é a luz do mundo? Você sabe o que mantém a chama acesa? A Bíblia. Você sabe o que corre o risco no mundo? A Bíblia. Não é mais nada, não. Eu assisti um filme que eu já falei que é o meu preferido, chamado Livro de Eli. E o Livro de Eli é a Bíblia. Ele atravessa o mundo, é um mundo pós-apocalíptico, né? Para poder levar a Bíblia para o oeste. Eu sei que dá maior confusão, porque a galera do mal, eles querem a Bíblia justamente para persuadir as pessoas. Porque a Bíblia, tem gente que usa para persuadir as pessoas. E a gente vê isso. Porque cada coisa que a gente vê, meu Deus. E aí, eu sei que eles conseguem pegar a Bíblia dele e eles ficam com muita raiva, enfim, e eles dão um chato sumiço na Bíblia dele. E eu sei que ele chega no oeste e ele reproduz a Bíblia. Sabe como ele reproduz a Bíblia? Falando, a Bíblia estava aqui, de tanto que ele passou a vida lendo a Bíblia. Ai, gente. A última cena do filme... Ah, você vai contar, gente, pelo amor de Deus. O filme é tão velho, que se você não viu, veja. A última cena do filme é ele, né, botando a palavra de novo no mundo, né? Falando como que a palavra vai chegar no mundo. Tava na mente dele. Aquela cena pra mim, nossa, eu me arrepio inteira. Tava dentro dele. Eu também. Vanessa é o meu filme preferido. Eu sempre falo dele aqui. A Bíblia estava aqui. Estava aqui. Ele sabia exatamente como se comportar. Ele era um guerreiro quando tinha que ser. Ele orava quando tinha que orar. Ele era forte, corajoso, destemido. E quando tinha que espalhar a palavra, ele espalhou. E no final do filme, era a Bíblia que prevaleceu. A Bíblia voltava para o mundo, porque ele tinha a Bíblia aqui. Eles achavam que ia rasgar a Bíblia, porque eles tomaram a Bíblia dele. E a gente tem uma hora do filme que a gente fala,
arrancaram a Bíblia dele. E agora? E agora? Ele, aham. Aí ele deita no sofá. Ele vai para um lugar. E ele começa a contar a Bíblia. E ali o carinha começa a escrever a Bíblia. E acaba o filme. Uau! Eu já era enlouquecida com a Bíblia. Depois daquele filme, eu falei, eu não passo meio dia sem ler a palavra. Um cristão de verdade, cristão, ele conhece as escrituras. Toma cuidado para você não estar perdendo a sua casa, distraído com a sua dor, com as coisas deste mundo. Pedindo ao Deus que resolva os teus problemas. Pedindo ao Deus que quer que você sirva o reino, querendo receber. Eu vou terminar com essa. Provérbios 30:15 diz que existe uma sanguessuga. E ela tem 2 filhas. O nome de uma é Dá e o nome da outra é Dá também. E os olhos dela nunca se cansam. Eu tenho muito medo, porque eu tenho visto muitas pessoas que dizem ser cristãos e que na verdade são as filhas da sanguessuga. Eu só quero saber, a única coisa que eu quero saber é o que vai ser da gente no dia do juízo final. Do que adianta você estar com a tua vida toda fechadinha, toda maravilhosinha, e chegar lá no reino dos céus e o Senhor falar, afasta daqui, eu não te conheço. Tem uma passagem na Bíblia que ela diz assim, eu dei o que ele queria e isso lhe fez roer os ossos. Será que é para te dar o que você quer, mas isso lhe vai roer os ossos? O evangelho não é feito só de sucesso, ele completa com fracassos também. É saber seguir independente de. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, a única coisa que eu quero te pedir é acende em nós o desejo da tua salvação. Acende em nós, em cada um de nós, onde essa palavra chegar, que o desejo da sua salvação, Senhor, seja forte, latente e pungente no nosso coração. E em cada coração ele encontra morada. Que as pessoas que ouvirem essa palavra, ela encontre repouso, que ela não volte vazia. Senhor, que cada coração que estiver disposto a te ouvir, ao final dessa jornada, escute, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Alegre-se, pois, no Senhor. No Senhor. Que os teus pensamentos sejam pensamentos do alto, que a tua vida seja uma vida focada nas coisas do Senhor. Existe algo melhor e melhor do que só as tuas demandas. O Senhor quer fazer uma revolução de dentro para fora. Existe um reino de Deus a ser estabelecido em você e através de você. E o Deus que você serve, ele não serve só para resolver as tuas demandas. O Deus que você serve, ele serve para resolver as tuas demandas também. Mas ele serve principalmente para que o reino dele seja manifestado e estabelecido através da tua vida. Eu vou dar um exemplo e a gente vai terminar com esse, porque eu não quero estender muito tempo, que eu vou com medo da live não subir igual aconteceu anteontem. E se eu não tivesse dito sim para Jesus no dia que eu comecei essas lives? Quantas palavras não teria chegado no seu coração?
Eu aprendi muitas coisas em Deus nos últimos anos. E eu sabia que Deus queria que eu falasse. Eu sabia que de um modo muito especial eu precisava de ser forte e corajosa. Eu sabia que se eu abrisse minha boca, ele ia encher. E se eu não tivesse dito sim, nós não estaríamos aqui hoje. E se eu não tivesse me exposto ao desconforto? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês viram que de vez em quando eu dou uma acertada aqui na cadeira? Eu sento numa cadeira que eu julguei ser confortável e é a única que tá dando certo pra eu sentar. Eu tenho uma cirurgia no meu cóccix. Eu fico esse tempo aqui, porque às vezes, e esse tempo aqui ainda é sacrificial pra mim. Ficar sentada esse tempo todo aqui é bem sacrificial pra mim. Acordar e sentar. Quando eu ficava sentada na minha cama era muito mais confortável. Pra mim, Poliana, mas não era pra vocês. As imagens dos primeiros vídeos, dos primeiros meses, elas não são tão boas e não tem tanta qualidade quanto tem hoje. Então, para que fique mais gostoso para vocês, eu decidi me sacrificar. E hoje eu não tenho posição para ficar, mas eu fico aqui, no desconforto, sentindo dor todos os dias. Não existe um dia que eu termine o devocional sem dor. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O meu cóccix dói. Eu sinto dor uns 5 minutos, aí passa quando termina. Mas sinto dor todos os dias. Mas eu faço isso porque eu sei onde eu quero chegar. E eu quero que a palavra não volte vazia. Aí eu entro numa posição, entro numa outra. Eu já tentei arrumar várias situações aqui. Já planejei voltar para a cama, mas não ficaria confortável para vocês. É porque eu trabalho sentada, eu estudo sentada e a minha vida é sentada, mas é assim mesmo. E eu coloquei na minha cabeça que o evangelho não é confortável. Parece que é, mas não é. Se Deus me usar e se o Deus alcançar vocês através da minha vida, não tem problema. Posso sentir dor todos os dias, desde o dia que eu saí da minha cama. Não existe um dia que esse devocional é feito sem dor. Todos os dias. Pelo menos 5 minutos eu fico sentindo dor no devocional. E eu fico aqui 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Aí eu não me importo com a dor. Eu estou aqui em espírito e sentindo dor física. Eu termino o devocional e continuo com a minha dor física. Mas eu nunca me importei com ela. Porque eu me lembro de Paulo. E eu me lembro que quando Jesus falava para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E às vezes eu penso, talvez o Senhor, Ele quer que eu sinta dores, né, assim também, porque é uma limitação física minha. E eu já contei esse testemunho para vocês. Que é um poder de Deus se aperfeiçoando na minha fraqueza, porque eu sou pessoa limitada. Para mostrar, olha, você, Poliana, sente dor, mas olha o que eu faço através de você. Quantas pessoas têm sido alcançadas? Eu recebo testemunhos. Mas eu não quero só receber testemunhos. Você sabe qual vai ser a minha resposta? Não vai ser aqui. Não vai ser diante de vocês. Eu já falei com o Senhor.
A resposta disso tudo que eu faço vai ser no dia da minha salvação. Eu quero saber se isso deu certo ou não é agora. Nenhum muito obrigada me é suficiente. Nenhum testemunho me é suficiente. Nenhum. Nada do que vocês falarem para mim me é suficiente. Nada. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Nada vai me ser suficiente. Eu fiz esse combinado com Deus. Eu quero saber quantas almas eu consegui tirar do inferno e levar para o céu. Mas isso eu só vou saber no dia que eu morrer. Com dores físicas e com o coração rendido. É assim que eu chego aqui, todos os dias. O que você está disposto a fazer pelo Evangelho? Todos os dias. Ter um corte que atravessa todas as suas nádegas e você ficar o tempo que eu fico sentada em uma cadeira que não é muito confortável. Ela é boa, mas eu tenho notado que ela tem me desgastado. Não tem sido uma tarefa fácil. Mas não se preocupem, eu estou acostumada com essa dor. Ela é normal para mim. Não tem problema, eu vou ficar aqui. E se eu precisar de ficar 10 horas aqui, eu vou ficar. É isso. Eu não quero que esse devocional passe de 1 hora. Ele tá muito longo, Deus me livre. Senão vai travar, né? Que eu tô com medo. E é isso. O que você está disposto a fazer pelo Evangelho? O que você está disposto ou disposta a fazer não para Deus resolver as suas demandas, mas por causa do reino de Deus? Às vezes a gente tem sido tão ensinado nas igrejas que o Deus que soluciona as suas demandas, o problema é que esse Deus que soluciona as suas demandas é um Deus falho, é um Deus pequeno, é um Deus raso. O Deus que Jesus ensina é um Deus que implementa o reino dos céus. É isso. Eu quero que a partir de hoje os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Comece a implementar o reino de Deus na terra. O que você tem servido ao Senhor? Qualquer coisa para o reino de Deus aqui na terra já é muita coisa. Qualquer coisa. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente continua ainda no livro de Mateus. Mateus tá acabando, hein? Já acaba. Ele tem 28 capítulos. A gente já vai pro 22 amanhã. É isso. Um beijo, queridos. Fica com Deus e até amanhã.